Olá, meus amigos, muito bem-vindos para mais um podcast, Sessão Entre Amigos. E hoje o meu amigo convidado é o Kleber Júnior. Tudo bem, Juninho, com você? Tudo jóia. Kleber é campeão dos três tambores. Kleber, se apresenta para nós, por favor. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Kleber Júnior, mais conhecido como Juninho. Eu trabalho com transporte de cavalos de competição. E a minha família ela tem um aras mais voltado para os três tambores e 6 balizas, na qual a Vanessa treina lá e outras pessoas também. O tempo que eu tenho já de cavalo é mais ou menos uns 18 anos já montando e correndo prova. Ai, desde pequenininho, né, Juninho? Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do por trás da arena, a pressão da competição e a regulação emocional. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho como que a gente pode ter essa regulação emocional em relação a um esporte e ter melhores resultados. Então, se você pratica um esporte, se você tem curiosidade em saber como funcionam os três tambores, fiquem com a gente até o final. Juninho, conta pra nós o que é a prova de três tambores para quem não conhece. Bom, a prova de 3 tambores são 3 obstáculos. Você tem que fazer o percurso no tempo mais rápido possível e é um conjunto entre cavalo e cavaleiro. Certo. Então você tem que fazer a volta nos contornar contornar os 3 obstáculos em formato triangular. E tem diferença de tamanho de pista também, né, Sim, Juninho? são 2 configurações. A configuração oficial, que o menor tempo é 16,080, e a configuração de rodeio, que os tempos eles variam entre 13 e 14. E é emocionante, né? É uma Emocionante. prova que ela envolve adrenalina, envolve coragem, envolve muitas coisas nesse muitas sentido, coisas. né? O que eu percebo, começando agora há pouco tempo, faz o quê? Um ano que eu faço a competição dos três tambores e a cada ano, cada momento que passa, mês que passa, eu me apaixono mais ainda. O que eu percebo? Eu percebo que é um conjunto entre essa intensidade, essa explosão do cavalo e a necessidade do controle do cavaleiro. Então esse conjunto acaba me fascinando muito. Sim. Não é fácil ter esse controle muitas vezes, por isso que eu já ia falar sobre o controle emocional, mas é bem interessante, é algo que eu vejo assim que me instiga, que traz muita emoção, que necessita a gente trabalhar a questão medo, coragem. Exatamente. E assim, a questão do controle emocional, ela é fundamental pro desempenho, tanto no esporte quanto na vida como um todo, né? Como um todo. Isso, porque assim, lógico, quando a gente fala dos três tambores, a gente fala assim, né, da importância da técnica. Eu acredito que todo esporte, a gente precisa de treino, a gente precisa dominar a técnica. Além disso, neste esporte, eu vejo que tem a coragem, é um ponto, né, bem importante. Mas, na minha perspectiva, o controle emocional, tendo contato com esse esporte, é fundamental. É fundamental. Ele é o mais importante e ele que vai designar se você vai ter um bom desempenho ou não. Então conta pra nós, Juninho, o que você faz pra adquirir esse controle emocional em uma prova? Bom, eu vou contar a minha estratégia pessoal. Perfeito. Então, é muito importante você ter, primeiramente, você fazer um vislumbre do teu conjunto com o seu cavalo. Então, geralmente, vai ter uma prova numa data tal, geralmente 1 ou 2 semanas antes, eu começo a estudar sobre tudo aquilo que eu já passei com o meu cavalo, dentro e fora da pista. Isso me ajuda, na hora da prova, a não ter aquele branco que geralmente quando você vai fazer uma prova no vestibular, numa faculdade, e você não estudou direito, vai te dar um branco. Isso é normal, devido à pressão. E dentro da pista também existe pressão. Existe pressão de vários fatores. Do locutor, da própria arena, dos concorrentes, e da família, de tudo. Então, o que eu tenho pra mim, que eu uso pra dominar o meu controle emocional, fazendo um estudo antes da prova. Perfeito, que é um planejamento, né? Você vai planejar, você vai organizar. E esse planejamento, quando a gente tem algo organizado e planejado, isso acaba trazendo segurança, isso que com certeza você acaba tendo essa regulação emocional, vamos dizer assim, mais desenvolvida. Você consegue lidar melhor com as suas emoções quando você tá mais habituado. Isso. Juninho, a expectativa por resultados, ela pode gerar ansiedade? Com certeza. Porque se você tá almejando alguma coisa e a ansiedade toma conta, você não vai ter o foco naquilo que você tá fazendo. Porque a ansiedade, ela vai te atrapalhar. Então você tem que se concentrar, se dedicar a fazer as coisas todo e a ansiedade, deixa ela de lado. Faça, se dedique e as coisas vão dar certo. Isso, porque assim, a ansiedade, na realidade, quando a gente deixa a ansiedade vir à tona, isso já significa que a gente não tá tendo esse controle emocional. Exatamente. Eu percebo isso, até porque eu
comecei a fazer esse esporte, enfim, porque eu tinha medo de cavalo. Então, há 4 anos, né, que eu aprendi a andar a cavalo, então eu tinha um medo. E após a pandemia eu resolvi, né, dar conta do medo. E aprendi a andar a cavalo, e daí conheci o esporte Três Tambores e me apaixonei por ele. Só que eu percebo que até hoje eu tenho que aprender a administrar a minha ansiedade quando eu estou em cima de um cavalo. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito essa questão da regulação emocional, porque quando eu vejo que eu estou ansiosa, significa que eu não estou tendo esse controle emocional. Exatamente. E o que acontece muitas vezes? Acaba tendo, né, a gente acaba sentindo sintomas reais da ansiedade, como ataque cardíaco, tremor, às vezes sudorese, tudo isso muitas vezes vem à tona. Quando a gente deixa essa ansiedade vir, a gente não tá tendo esse controle. Não. Então, é possível sim desenvolver o controle emocional. Com certeza. E, consequentemente, controlar a ansiedade. E você falou aqui 2 pontos que você falou dessa pressão, que é importante ter o controle emocional para não deixar essa pressão vir. Eu vejo que existem 2 tipos de pressão. A pressão interna, que é a autocobrança. Essa é o que é mais difícil para eu dominar, porque eu percebo que muitas vezes eu me autocobro, né? Acabo me autocobrando. Então, é a cobrança interna em relação a eu ter os meus melhores resultados em relação a mim mesma. Então, quando eu vou correr às vezes, eu já percebi que a minha primeira passada, ela é sempre bonita, vamos dizer assim. Eu sempre gosto da minha primeira passada. Quando eu vou fazer a segunda passada, eu geralmente não faço ela muito boa ainda. Estou aprendendo. Exatamente. E vou lidar bem com ela. Por quê? Porque eu percebo que a primeira passada foi legal, eu quero fazer a segunda melhor. E ali eu me desregulo um pouquinho emocionalmente. Por quê? Porque daí eu me autopressiono. Exatamente. Você tem que a gente chama de... Você não consegue controlar a tua adrenalina ainda. Porque na hora da prova, o corpo, ele naturalmente vai liberar a adrenalina. E você tendo esse vislumbre, você tendo estudado isso antes, vai ser muito mais fácil pra você. E quando você estiver lá, deu a primeira passada, foi bem, e na segunda você quer ir melhor ainda, você tem que... Opa, peraí. Se eu já fui bem, ótimo. Se eu for melhor na próxima, ótimo. Ótimo também. Eu tenho que aprender a ter esse pensamento. Agora, se eu não for, eu tiro a segunda como um aprendizado. O que eu errei na segunda que eu acertei na primeira. Isso que está trazendo é bem importante a gente organizar esse pensamento antes, ter essa tomada de consciência, para que a gente possa, que quanto maior a tomada de consciência... Exatamente. Isso que eu falei é o controle emocional. Isso, porque quanto maior a tomada de consciência, melhor o controle emocional. Exatamente. E a outra pressão é a pressão externa, que você citou aí, locutor, família, a própria, né, os próprios outros atletas, competidores, as próprias redes sociais. Então, essa pressão externa, muitas vezes, eu percebo que isso eu acabo administrando melhor mesmo. Mas eu vejo que alguns colegas, enfim, acabam tendo uma dificuldade maior com essa pressão, nessa pressão externa. Então, às vezes, ele nem tem tanto uma pressão interna, mas a pressão externa, às vezes, acaba desorganizando e fazendo com que ele se desregule emocionalmente, certo? Juninho, me conta um pouquinho, assim, em relação... Conta pra nós o que você faz pra adquirir esse controle. Então, como eu já tenho uma experiência há mais tempo do que você e outras pessoas que treinam lá, eu tento sempre passar a minha confiança pro meu cavalo. Isso é importante, porque a gente forma um conjunto no decorrer do tempo que a gente vai montando no nosso cavalo. Isso é importante, a gente formar esse conjunto, porque aí a gente gera uma sincronia. Então, assim, o meu cavalo, ele já é nervoso por natureza. Então, eu preciso me controlar para passar essa confiança para ele. Isso é fundamental. Eu preciso passar o meu autocontrole, eu preciso estar bem comigo mesmo para passar essa confiança pro meu cavalo. E você saber que isso é o que mais me fascina nesse esporte, e eu acredito que esse esporte ele acaba sendo terapêutico para nós em relação para quem quer desenvolver controle emocional. Sim. Porque você não tem apenas que se controlar no sentido, entende? Porque se você não se controla, o cavalo sente. Sim. Então, é visível essa necessidade e esse exercício que você tem que fazer desse controle emocional. É fundamental, na verdade. Isso. Outra coisa que eu percebo também, Juninho, nas provas, assim, né, tendo contato com esse esporte, a comparação que muitos atletas fazem em relação ao desempenho a outros atletas, essa comparação. Como que isso influencia, Juninho? Conta isso pra nós. Influencia, mas negativamente. Certo. Porque se você tá preocupado com o desempenho do outro, do teu concorrente, no caso aqui do esporte é o teu concorrente, você acaba deixando de lado o teu próprio desempenho, como um conjunto com o seu cavalo. E o teu cavalo depende do seu desempenho para poder fazer o desempenho dele. Então você, dando importância aos outros, você vai acabar prejudicando o teu conjunto ali, que é você e o seu cavalo. Então, se você conseguir dar menos importância aos outros, isso a gente pode levar para a vida como um todo, para a vida pessoal, profissional, enfim. Foque no que você está fazendo e se dedique fazendo o teu melhor e deixando os outros de lado, que você vai ver que o teu desempenho vai ser bem melhor. Mas a gente percebe
percebe a comparação em todas as áreas. É lógico, eu até pontuo assim, a gente aprende por comparação. Muitas vezes tem cognitivamente, até para entender cheio, vazio, Sim. a gente aprende por comparação. Mas quando a comparação entra nesse contexto emocional, comparar nós em relação ao outro, desempenho, isso começa a ser negativo. Por quê? Porque daí gera insegurança, gera às vezes a própria questão. Eu vou me comparar, por exemplo, com um atleta que tá treinando há anos, Exato, eu não mas posso. é aí que eu ia entrar. A questão ali do comparativo com cheio e vazio, ela é um fato, tá cheio, tá vazio. Agora, vamos comparar eu e você. Eu tenho muito mais tempo do que você. Não adianta você querer comparar comigo ou com outras pessoas que já treinam há mais tempo, porque existe um tempo, um período que eu tenho de bagagem a mais do que você, entendeu? Exatamente. Então, se você for se comparar, você acaba sendo negativo, você não tem a mesma experiência que eu. Então, acaba entrando ansiedade, você acaba perdendo o autocontrole por conta do comparativo. Isso, até porque às vezes a gente quer estar pronto, né? Sim. Aquela questão do imediatismo. Eu comecei agora, se eu comecei agora, eu vou ter um tempo vai ter um processo para eu aprender mesmo, né? Eu preciso ter um tempo de treino para chegar a ter um bom desempenho. Perfeito. Que é esse o objetivo, né? A gente ser campeões, né? Chegar e ter um bom resultado mesmo. Só que eu vou precisar deste processo. Sim. Entende? E a gente tem que cuidar com esse imediatismo, que às vezes eu vejo até mesmo alguns colegas que começaram agora e já querem estar prontos. Sim. Vai ter esse tempo para estar pronto. É uma fase, pronto. é uma escada. Isso, É um processo, né? Eu sempre pontuo. Um processo. Como o objetivo desse podcast é trazer soluções para vir, e aqui a gente está falando sobre regulação emocional dentro da pressão do esporte, eu gostaria de trazer aqui, né, junto com o Juninho, algumas estratégias para você que está começando esse esporte, ou para você que já está nele há um tempo e gostaria ainda de desenvolver mais ainda esse controle emocional, algumas estratégias mesmo para essa autogestão emocional, certo? Então, assim, primeiro, para a gente poder desenvolver essa autogestão, a gente tem que ter o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é necessário, porque se eu não me conheço, eu não entendo quais são os meus gatilhos que me deixam ansioso, ou que vai me deixar nervoso, ou o que faz com que muitas vezes eu acabe não tendo um bom desempenho, eu não vou conseguir melhorar aquilo. Então esse autoconhecimento, ele é extremamente necessário. Depois eu preciso ter paciência. Vou até falar um pouco melhor que isso, Exatamente. que o Juninho, a gente brinca quando a gente tá nas provas, que fala assim, o Juninho parece um poço de paciência, parece que nada abala ele. Fala um pouquinho sobre isso, Juninho. Então, a paciência, ela é fundamental como um todo, porque você tem que aprender uma coisa por vez. A paciência e a tua dedicação, ela vai trabalhar ali em conjunto. Então, se você for aberta, qualquer crítica construtiva vai ser ótimo pra você. Certo. Crítica destrutiva, pode deixar de lado. Por isso você tem que ter um filtro. Você tem que aceitar e absorver tudo aquilo que você aprende de bom e de confiança que é passado pra você. Isso, 90% vem do treinador. Então, geralmente eu tenho muita confiança no meu treinador, e você deve ter também. Com certeza. Porque ele é a base de tudo. Sim. Todos os ensinamentos ali que você tem, vem dele. Então, assim, a paciência, ela é fundamental para você pegando passo por passo. E chegar até um momento ali que você já vai ter um domínio melhor na prova e já vai conseguir ter mais facilidade para você ter o autocontrole. Isso, que é a autoconfiança também. Eu percebo isso assim. Como você estava falando, essa questão do críticas construtivas e destrutivas. A crítica construtiva vai ser aquela que vai fazer com que você evolua, como você falou. Provavelmente vai vir do seu treinador e muitas vezes de alguns colegas e parceiros que a gente pode estar confiando. Agora vão ter aquelas críticas que são críticas que não são construtivas, que ele fala assim, coloca um escudo na frente, filtre, porque senão isso vai te atrapalhar, isso vai tirar a sua calma, é onde você vai perder a paciência, fazendo o link com o que nós estamos falando. E a raiva, muitas vezes, em relação ao que eu estou ouvindo, se eu não tiver esse filtro, eu vou me desorganizar, vou me desregular, e ali até mesmo, né, vamos dizer assim, o teu oponente que tá naquele processo de competição, às vezes ele fala uma coisa porque às vezes ele acaba tendo o objetivo de desregular emocionalmente mesmo. Porque a gente não sabe se o teu concorrente ele tá bem com ele mesmo ou não. E outro ponto é o foco no presente, né? Você tá ali naquele momento, então às vezes você tá pensando será se eu vou conseguir dar conta ou não vou? Ou às vezes você tá lá atrás, ou às vezes você tá lá na frente, mas você ter o foco no presente, isso ajuda. Algumas técnicas específicas mesmo, eu gostaria de trazer aqui técnicas pra gente ter o controle em relação à ansiedade. Uma das técnicas, Juninho, que é importante pra maioria dos esportes, e não digo só esportes, até mesmo uma prova, você citou ali vestibular, uma prova de faculdade. Uma das estratégias que eu sempre oriento as pessoas a poder ter um pouquinho mais de calma e controlar a ansiedade é a respiração diafragmática. Então, né, fazer aquela respiração consciente. É você inspirar o ar ali em 3 segundos, segura o ar em mais 3 segundos,
e solta esse ar em 6 segundos. Quando a gente faz isso, Juninho, a gente acaba aos pouquinhos ali tendo um pouquinho essa diminuição do batimento cardíaco e tendo um pouquinho mais dessa calma. E isso passa pro cavalo, não é? Com certeza. Fala um pouquinho sobre essa questão em relação aos nossos batimentos e como isso... Então, trazendo isso, esse método que você falou, que é extremamente importante, principalmente ali antes de você largar o cavalo, essa questão da respiração, você vai estar simplesmente tomando o controle do teu corpo novamente. Porque nesse esporte, nos 3 tambores, o teu corpo ele automaticamente libera adrenalina, que vai gerar com que o teu coração acelere, a respiração fique ofegante, porque o teu corpo ele sabe que ele vai passar por um processo que ele vai precisar de oxigênio, vai precisar movimentar o corpo. Só que ele libera na hora errada, ele libera antes da prova. Então você tem que aprender a controlar o teu corpo e usar a adrenalina só quando for necessário. Que é na hora da prova ali. Que é na hora da prova. Então, isso extremamente é fundamental, você tomar o teu autocontrole ali na hora pra poder usar a adrenalina depois. Isso. E a respiração ajuda. Ajuda muito. Muitas pessoas dizem, não ajuda. Não. É porque você, de repente, não está fazendo o exercício corretamente. E se, por exemplo, você começa a bater acelerado o coração ali, o teu coração, antes da prova, o cavalo vai sentir. E automaticamente ele vai começar a ficar nervoso. E se ele se agita, eu me agito mais ainda e ali tá feito, né? Então, é muito importante esse método que você falou. Isso, então a respiração é uma coisa importante pra gente poder, é uma técnica importante pra gente poder desenvolver. Outra é tomada de consciência, como eu falei da questão do foco no presente, é não ficar tendo pensamentos acelerados e ter pensamentos catastróficos que naquele momento pode atrapalhar muito. Com certeza. Entende? Então, tô com medo de cair do cavalo. Se eu começar a pensar coisas assim, então pensamento leva a sentimento que leva a comportamento. Exatamente. Se eu controlo o meu pensamento, no sentido assim de não pensar coisas catastróficas, eu controlo a minha emoção, que eu regulo emocionalmente, que eu controlo o meu comportamento e, consequentemente, o meu cavalo. Com certeza. Isso é fruto da autoconfiança. Isso. Então, se você começa a ter esses pensamentos, eu vou cair do cavalo, não vai dar certo, você tá inseguro. Isso. Então você precisa buscar confiança. Muitas vezes, se você tá inseguro, o que vai te ajudar ali na hora, se você estiver numa prova, você pode ter um dedo de conversa com o teu treinador. Sim. Ou alguém de confiança. Sim. Vai te passar confiança, com certeza. Ok, então essa questão da respiração. Outra coisa importante que eu vejo, outra técnica importante, é ter a visualização da prova, a rotina pré-competição, que a gente já falou um pouquinho aqui a respeito. Muitos atletas, às vezes, precisam de um apoio psicológico, isso pode estar ajudando bastante a adquirir essa autoconfiança. Sim. O próprio controle, o autocontrole emocional, que às vezes a gente não aprendeu a desenvolver, e dentro do processo terapêutico isso também pode estar ajudando. Você já apontou também essa conexão com o cavalo, né? Esse conjunto, ele é necessário. Extremamente necessário. Você cria uma sintonia com o teu cavalo, de preferência seu, né? Porque se você tá montando direto, isso fica muito mais fácil, você criar esse conjunto e essa sintonia. Por exemplo, quando você cria o conjunto, é uma coisa tão automática que quando você vai dar o comando pro cavalo, ele já sabe que você vai dar. Isso. Entendeu? É incrível isso, né? Isso é incrível. É quase que uma simbiose, exatamente. Não, eu acho fascinante essa questão desse esporte, e eu acho fascinante o cavalo, né? Tudo que o cavalo, né? Quantos estudos tem em relação, não só no esporte 3 tambores que a gente tá falando aqui, há pessoas que têm um filho especial, que é o Léo, que tem autismo, o quanto o cavalo já fez bem pra ele, o quanto terapêutico. É terapêutico, o quanto o cavalo é terapêutico. Né? Então, é isso que está falando, essa conexão, e principalmente nas provas, o quanto isso é importante. Muito. E outra coisa que eu acho extremamente importante, Juninho, é a questão da gente saber perder e ressignificar o erro. Exatamente. Porque se a gente não ressignifica o erro, o que acontece muitas vezes? Isso traz frustração, isso pode nos prejudicar. Então, quando a gente erra no esporte, o que a gente deve fazer em relação a esse erro? A gente deve olhar para esse erro, fazer essa ressignificação dele como aprendizado. Então, se eu errei, o que eu tenho que aprender com esse erro? Exatamente. Porque senão ele vai tá atrapalhando. Eu sempre costumo dizer que ou a gente acerta ou a gente aprende. Isso. Nunca a gente vai errar. Porque, lógico, a gente erra, mas a gente tem que tirar algo bom desse erro.
que é o aprendizado. Então isso é muito importante. Isso. E até quero colocar aqui um exemplo, Juninho, que eu acho que é bem bacana, assim, no sentido que o erro me trouxe como um aprendizado, é que no último rodeio que eu participei na Fazenda Rio Grande, eu, competi com o Jack, então a gente já tava ali vamos dizer, numa conexão, numa simbiose cada vez melhor, porque eu tô aprendendo a ter isso também. E a primeira passada que eu fiz com ele, eu reconheci que foi uma passada muito linda. Eu fiquei muito feliz com a passada que eu tive com ele. E foi bem legal, né? Eu tava ali numa posição bacana, tava eufórica com aquilo. Só que como eu tenho são 2 pontos, né? Que eu tenho que trabalhar. Primeiro, autopressão. Então, se eu fiz a primeira passada bonita, eu já quero fazer a segunda melhor ainda. Isso tem que aprender a administrar melhor. Mas teve um erro importante que eu identifiquei, que quando eu fui entrar na pista para a segunda passada ali na arena, eu vi que, como tinha muitos competidores, o treinador estava se dirigindo ainda para chegar ali, para me aguardar na pista. Só que eu devia ter entrado com o meu cavalo com segurança. Eu não fiz isso. Eu parei no portão porque eu não vi o treinador e falei, vou esperar o treinador entrar. Eu parei, o cavalo parou. Quando eu toquei para entrar na pista com o cavalo percebeu a minha insegurança e o que ele fez? Ele empinou, mas não no sentido de me machucar, mas no sentido da minha volta. Ele empinou e virou pro outro lado. Nisso, ele tava dizendo, você não quer entrar, então não vamos entrar. Entende? Eu aprendi, daí lógico, ele empinou, eu me desorganizei, daí entrei na pista desorganizada, derrubei tambor, enfim. E o que acontece ali? O teu cavalo percebeu a sua insegurança. Exatamente. E ele falou, opa, eu não posso ir. Ela não tá pronta. Então não posso. Então assim, isso você tirou como um aprendizado. Perfeito, porque agora, a próxima vez, eu não vou mais parar em hipótese alguma na frente do portão. Que isso eu vou passar pra ele que eu tô insegura. Se eu parei ali, ele sentiu e realmente eu parei porque eu realmente estava insegura porque não tinha alguém me esperando lá. Mas eu não preciso mais ter que alguém me espere mesmo que o treinador vai lá. Eu consigo entrar sozinha com o cavalo. Esse é o, vamos dizer assim... Esse é o aprendizado que você tirou do teu erro. Perfeito. E quando a gente faz isso, Juninho, a gente evolui. Como pessoa, a gente evolui no esporte, a gente evolui em todos os sentidos, certo? Juninho, você lembra de um momento em que o controle emocional fez toda a diferença pra você? Muito. Assim, o controle emocional, ele estava presente em todas as vezes que eu bati o meu recorde pessoal. Legal. É porque eu lembro todas essas vezes que eu tava de bem comigo mesmo. Eu passei uma segurança tão significativa pro cavalo, e o cavalo geralmente nas outras provas ele sempre tá mais eufórico, mais nervoso. Nessas que eu tive um desempenho bom, que eu bati os meus recordes, eu tava de bem comigo e eu percebi que eu consegui passar essa confiança pro meu cavalo. Isso foi espetacular, porque o meu desempenho foi lá em cima. Então, a autoemoção que a gente fala é muito importante, porque é simplesmente mágico. Quando você tá bem e passa essa confiança pro cavalo, eu fiquei muito feliz com isso. Por isso que eu tento repetir cada prova é uma. Exatamente. A gente fala que uma prova é um solo, o clima também muda muito. Tem lugar que tá calor e o cavalo não tá muito bem, não tá disposto. Tem lugar que tá frio e o cavalo tá melhor, ou vice-versa, e assim vai. Isso, porque é um conjunto, né? Não depende só de você, né? Então você tem que estar bem, o cavalo tem que estar bem. É todo um processo nesse sentido. Mas então, pra finalizar, Juninho, aqui, esse nosso bate-papo gostoso, se dependesse de nós, a gente ficaria horas aqui falando do esporte. Melhor ainda é estar em cima do cavalo mesmo, né, Juninho? Mas, enfim, a Arena de Três Tambores, ela é um lugar, eu posso aqui resumir, que é um lugar de intensidade e paixão. Sim. Mas por trás tem algo muito silencioso, que é nós mesmos, que é o nosso controle emocional. Então, é muito importante a gente poder ter esta consciência do o que está acontecendo com a gente, como que está esse nosso lado emocional relacionado a esse esporte, ou relacionado às outras questões que podem influenciar no esporte também, e como controlar, como administrar ele, né? Hoje a gente passou aqui algumas dicas, se vocês em casa puderem estar exercitando, acredito que vai ajudar vocês a estar evoluindo ainda mais no esporte. E agradeço as pessoas que estiveram com a gente, né, até o final desse podcast. Espero vocês na próxima, daqui 15 dias, pra gente poder ter um bate-papo novamente, ok? Obrigada, pessoal. Um abraço. Até mais. Foi um prazer tchau. estar aqui, passando um pouco do que a gente conhece, e eu espero que tenha ajudado muitas pessoas por aí. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.